Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 4 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele nos ensina sobre a santidade na vida cristã. Ele ensina também sobre a importância do amor fraterno e também sobre o consolo na esperança da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas, meus irmãos, antes de a gente darmos início, como vocês que estão acompanhando o canal, sempre sabem, estão acostumados, que no começo do vídeo e no final, eu sempre peço carecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também para deixar o like, porque fazendo isso, como eu sempre repito e digo, vocês ajudam esse canal aqui, meus irmãos, a crescer e também ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão através deste canal aqui conhecer mais a palavra de Deus. Por isso, que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E, meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, do 1 até o versículo 8, vamos ver sobre uma vida santa e sobre também agradar a Deus. Nestes primeiros versículos do 1 até o 8. Vamos ver aí. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele incentiva os Tessalonicenses a crescerem na santidade, lembrando que a vida cristã, ela deve refletir a obediência e o desejo de agradar a Deus, abstendo-se de práticas que desagradam ao Senhor. E aqui nestes versículos, meus irmãos, nós aprendemos que viver em santidade é essencial para honrar a Deus e também para manifestar a nossa fé. Por isso que para nossa realidade, meus irmãos, nesses versículos aqui, aprendemos que temos que examinar a nossa vida e nós temos que também fazer escolhas que reflitam o amor e a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que examinemos, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida e façamos escolhas que reflitam o amor de nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém?
E agora, nestes próximos versículos aqui, do 9 até o 12, vamos ver sobre o amor fraternal e sobre o cuidado mútuo, dos versículos do 9 até o 12. Vamos ver aí. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros, pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais, procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Assim, aqueles que não são cristãos os respeitarão e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele nos mostra sobre o amor entre os irmãos. É uma marca da fé verdadeira, o amor entre os irmãos. E também, nosso Pai, nosso Deus, ele ensina os seus filhos a cuidarem uns dos outros e também vivendo de uma forma tranquila e também honesta. Por isso, meus irmãos, que nestes versículos aqui aprendemos que o amor fraternal, ele fortalece a comunidade cristã e também ele testemunha a fé ao mundo. O amor fraternal. Por isso que para nossa realidade, meus irmãos, estes versículos, para nossa realidade, nos ensina que temos que praticar a gentileza, temos que praticar a paciência e também sobre a ajuda mútua com os irmãos todo santo dia. Temos que praticar isso, a gentileza, a paciência e a ajuda mútua, todo santo dia, ajuda mútua. É isso que nós temos que praticar, gentileza, paciência e ajuda mútua, tá certo? É isso, meus irmãos. E agora, nestes próximos versículos, que são os últimos, do 13 até o versículo 18, vamos ver sobre a esperança na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Do versículo do 13 até o 18. Vamos ver aí. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui, Paulo, ele consola os cristãos sobre a morte de seus irmãos, mostrando que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo garante que todos ressuscitarão na sua volta. E este, meus irmãos, aqui é um ensinamento de esperança e consolo para os irmãos. Por isso que nestes versículos aqui, nos últimos, aprendemos que a esperança na volta de nosso Senhor Jesus Cristo transforma o medo da morte em confiança e alegria. Por isso que para a nossa realidade hoje, na nossa geração que a gente estamos, na nossa atualidade,
Temos que viver, meus irmãos, com a certeza de que em nosso Senhor Jesus Cristo a morte não tem a última palavra. Consolide, meus irmãos, a fé na eternidade prometida. Consolide isso hoje. Consolide a sua fé na eternidade. E não aqui neste mundo, mas sim na eternidade. Amém? E agora, o que aprendemos hoje neste capítulo 4? Aprendemos hoje, meus irmãos, neste capítulo, 3 lições muito importantes que aprendemos hoje. Primeira lição, que a santidade ela deve ser prioridade em nossa vida. Segunda lição, que o amor fraternal fortalece a fé e a comunidade. E terceira lição que aprendemos, que a esperança na volta de nosso Senhor Jesus Cristo nos dá consolo e também nos dá alegria. Foram essas as 3 lições que aprendemos neste capítulo 4 da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Amém? E meus irmãos, antes de finalizar o vídeo, como vocês sabem, tanto no começo do canal, como no começo do vídeo, como no final do vídeo, eu sempre peço carecidamente, meus irmãos, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também que deixe o like. Porque fazendo isso, meus irmãos, cada gesto, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando o like, o YouTube vai entender que vocês gostaram deste canal aqui e ele vai recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas serão atingidas com esse canal aqui e mais pessoas virão, por meio deste canal aqui, conhecer mais a palavra de Deus. Amém? Por isso que o seu like, a sua inscrição e a ativação do sininho é muito importante para o canal. E amém? E meus irmãos, antes de finalizar, compartilhe este vídeo para algum familiar seu, algum amigo que precisa ouvir hoje essa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.